Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 36. Amém? Versículo 36, tá? Diz assim a palavra do Senhor: Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: Paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: Por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria, de espanto, ele lhes perguntou: Vocês têm algo aqui para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: Foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então ele abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. E lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado aos céus. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria, e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Amém? O que eu quero falar a respeito o que eu quero falar nesta manhã? Eu quero falar sobre a paz verdadeira vem de Jesus. Tem alguém precisando de paz aqui? Essa paz vem de Jesus. Se tem uma coisa que todo ser humano busca, é a paz. Agora eu pergunto: será que nós podemos encontrar uma paz verdadeira e contínua? Será que nós conseguimos encontrar essa paz? A questão é: onde nós procuramos essa paz? Que todos nós aqui temos, não é, o desejo de ter. Não tem aquele momento que você fala assim: queria ter tanto um pouquinho de paz, queria ter pelo menos esse dia de paz, não é? Então nós podemos dizer que as pessoas, elas buscam paz em vários lugares, em vários momentos da sua vida. Então, onde a gente pode encontrar um momento de paz, podemos encontrar paz? Por exemplo, o momento que você sai de férias, né? Você pode ter paz, você fala assim: vou descansar, ter um pouquinho de paz, sair da loucura dessa cidade, do trabalho. Você tem um momento de paz. Um momento com a sua família. Às vezes você está estressado, pelo menos tem que ser assim, né? Você está estressado do dia, você vai chegar em casa: vou sentir paz que eu vou encontrar, né, minha esposa, meu marido, meus filhos, vou ter um momento de paz. Momento de atividade física, você pode encontrar um refrigério, né? Você está estressado, você vai fazer uma caminhada, uma corrida, né? Aquilo te dá uma paz, uma alegria. Lugares que a gente encontra paz. Lendo um bom livro, também se encontra paz, né? E outras coisas, né? Ouvindo uma boa música, você encontra um momento de paz. Agora também tem aquela paz que é enganosa, né? A paz que é enganosa.
Por exemplo, num gole de bebida, às vezes a pessoa vai querendo buscar paz num gole de bebida, usando drogas, cigarro, a pessoa acha que encontra paz nesse momento. Prazeres imorais, ou num filme, também, numa coisas imorais, às vezes a pessoa encontra paz, né? Nesse momento. Será que esses exemplos que eu disse aqui, tanto coisas boas ou ruins, essa é a certeza de uma paz verdadeira e contínua? Será? Tanto nas coisas boas que eu disse, nas coisas ruins. É certeza da gente encontrar uma paz, que essa paz ela vai durar na sua vida? Vai resolver a sua aflição, a sua angústia? Será que resolve essa paz? Essa lista que eu fiz, tanto coisas boas, coisas ruins? A gente sabe que não. A gente sabe que a gente precisa de algo mais, né? E aí quando a gente vai para esse texto que eu li, veja que aqui fala só no início: paz seja com vocês. O que estava acontecendo aqui? Veja que aquele momento, aquele dia tinha sido um dia meio maluco, porque Jesus tinha sido preso, Jesus tinha sido levado e foi castigado, Jesus foi para a cruz, Pedro nega Jesus, Jesus ressuscita, Jesus aparece para os 2 discípulos no caminho de Emaús, e agora eles estão reunidos, compartilhando tudo isso. Então tinham sido momentos intensos, né? Momentos diferentes. E por que eles estavam reunidos ali? Eles estavam reunidos com medo de perseguição. Eles já estavam sofrendo perseguição, né, das pessoas que crucificaram a Jesus. Então eles foram e se esconderam, estavam ali na casa, e ali estavam também aqueles 2 discípulos que Jesus apareceu para eles no caminho de Emaús, e ali eles estavam compartilhando as histórias. Então um deles, que é Cleopas, estava falando: olha, a gente estava caminhando, e de repente um homem apareceu do nosso lado, como não sabendo de nada, e começou de repente a falar. Ele falou da Bíblia para nós, de Moisés até aqui, esse momento, e a gente não entendia nada. E quando de repente a gente convidou ele para entrar em casa, e no momento que ele compartilhou o pão, nós entendemos quem ele era, e ele sumiu, num piscar de olhos da nossa frente. E nesse momento que eles estavam compartilhando, Jesus aparece no meio deles. Jesus aparece no meio deles. E veja que interessante. E ali, imagina a gente conversando numa sala, e de repente alguém aparece, alguém que não estava ali, ou alguém que a gente já sabia que ele tinha morrido, aparece no nosso meio. Como é que a gente ficaria? Exatamente assim, sem falar nada, com medo, com os olhos arregalados. Jesus aparece no meio deles. Então ali foi um momento de medo. Eles já estavam com medo, né? Porque eles estavam sendo perseguidos, eles estavam com dúvida, não sabiam o que iria acontecer, porque aquele que caminhava com eles, operava milagres, libertava, salvava, não estava mais. E de repente ele aparece, e a palavra diz que eles pensaram que era um espírito. Mas vejam que a primeira coisa que Jesus fala para eles: a paz seja com vocês. E é sobre essa paz que eu quero falar um pouco com vocês nesta manhã. Então, quando Jesus aparece no meio deles, é interessante que lá, quando a mesma passagem em João, Jesus fala por 2 vezes: a paz seja com vocês. Em João capítulo 20, no versículo 19, diz assim: ao cair da tarde,
daquele primeiro dia de semana, falando do mesmo texto, tá? Falando da mesma situação. Estando os discípulos reunidos, a portas trancadas, veja que as portas estavam trancadas, porque eles estavam com medo, por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Quando nós trazemos esse texto para nós, para o nosso momento aqui, eu quero falar para vocês que Jesus tem essa paz que nós procuramos. Só Jesus pode nos dar uma paz verdadeira e uma paz contínua, que não se esgota, Lógico, nós temos as nossas limitações, nós temos os nossos medos, somos seres humanos, e veja que parece que hoje em dia o medo tomou conta do ser humano de uma forma que a gente não via antes. Que detalhe, depois da pandemia, parece que as pessoas têm um medo, parece que coçou a garganta, o nariz coçou, pronto. Que eu já estou com Covid, eu estou com não sei o que, tomou medo. O medo tomou conta da pessoa de uma maneira terrível. Por exemplo, nós entendemos que você tem que ter discernimento, sabedoria. Por exemplo, o seu Pedro que está aqui, ele compartilhou que estava um pouco gripado, ele pegou, pôs a máscara, ele está com a máscara aqui, ok, nós entendemos isso. Agora, eu vejo pessoas, e vocês me desculpem, eu vejo pessoas sozinhas, dentro do carro, com tudo fechado, de máscara. Eu falo, gente, acho que é um pouco de, sei lá, tudo bem, a pessoa pode andar na rua, ela acha que o ar está muito seco, pode pegar, ok, mas quando isso se torna uma paranoia, esse medo, você não pode, uma questão, por exemplo, antes mesmo da pandemia, eu já andava com álcool gel no carro, porque às vezes você sai, você entra em algum lugar, você não tem lugar para lavar a mão, aí você vai e passa um álcool gel, ok, mas se deixar, e hoje as pessoas até bebem álcool gel, com medo, é lógico, exagero, né? Estou exagerando aqui, mas veja que o medo toma conta hoje de uma forma tão grande das pessoas, que as pessoas não vivem mais, elas vivem, cada passo que ela dá é algo que ela tem medo, ela não tem paz mais no coração dela. Então apenas, um detalhe que estou dizendo para você, então você não pode deixar de se cuidar, mas nós temos que procurar essa paz que Jesus dá para nós. Em Romanos capítulo 5, no versículo 1, diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, uma vez que nós somos justificados pela fé, temos Cristo no coração, temos a paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que nós temos que entender é que pelo sacrifício de Jesus na cruz, todos nós temos essa paz de Deus em nosso coração, e essa paz eu vejo, pastor, como um exercício que nós temos que fazer, para que a gente entenda que essa paz, ela está aqui dentro, porque se você já entregou sua vida ao Senhor Jesus, essa paz, ela foi colocada dentro de você, e muitas vezes nós esquecemos desse detalhe. E eu quero pegar tem 2 versículos em Filipenses, que demonstra que Paulo, falando aos Filipenses, ele dá uma aula extraordinária para nós a respeito da oração, que é Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, que ele fala assim, não andem, olha que Paulo fala, não andem ansiosos por coisa alguma. Nós andamos ociosos, parece que a gente não tem a paz, parece que a gente não tem sossego,
Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas. Veja que Paulo vai dando caminho para você encontrar essa paz que é verdadeira e constante. Mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Tudo, Paulo ele é bem claro, tudo, peçam tudo, coloquem tudo diante do Senhor, em oração, em graça, em súplicas. Olha o versículo 7, depois que você fizer tudo isso, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, aleluia, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. Deu para entender? Quando você pega essa ansiosidade que você tem, esse medo, em oração, em súplica, rasgando, abrindo o seu coração diante do Senhor, o que Paulo está dizendo? No momento que você faz isso, você começa a receber, entender e conhecer essa paz que está dentro de você. Então ele fala, essa paz que excede, essa paz que as pessoas não vão entender, que muitas vezes você não vai entender, e você vai falar assim, mas a luta é a mesma, a aflição é a mesma, mas eu estou sentindo uma paz dentro do meu coração. Que paz é essa? É a paz de Deus que você encontrou. Talvez eu possa falar isso para algumas pessoas aqui. Você sabia que tem uma paz dentro do seu coração que você desconhece? Você sabia que tem uma paz dentro do seu coração que você está precisando e você desconhece? E essa paz você não vai encontrar em lugar nenhum, só em Jesus Cristo. Porque a paz que excede todo entendimento, só Ele pode dar. Como eu dei alguns exemplos, você pode encontrar em outros lugares, mas essa paz, ela é momentânea. Mas a paz que nós precisamos para suportar e caminhar nesse mundo que nós vivemos, só a paz de Deus, só a paz de Jesus, só essa paz. Então, nós podemos desfrutar da paz de Deus, e Paulo nesses versículos ele deixa muito claro, que essa paz de Deus guardará o meu coração e as minhas emoções, guardará o meu entendimento, a minha mente. O que nós precisamos, é interessante isso, eu fiquei pensando muito, falei, como é interessante, né? Se a gente tiver paz na nossa mente e no nosso coração, tudo vai bem, até o seu físico, a sua saúde vai bem, sabia? Então posso receitar um remédio para vocês aqui? Busque a paz do Senhor, você vai ver que a sua saúde vai melhorar, as suas emoções vão melhorar, a sua mente vai funcionar melhor. Pastor, mas você não está ando tão esquecido, talvez você está precisando dessa paz. Pastor, de repente eu estou na minha casa, eu penso que eu vou ter até um infarto, começa a acelerar meu coração. Você está precisando da paz do Senhor, você está precisando da paz que excede todo entendimento. Talvez você levanta e você fala assim, como vai ser meu dia hoje? E você fica apreensivo com as coisas que você tem que fazer e resolver. Talvez está precisando encontrar essa paz que excede todo entendimento. E eu falei, Senhor, que o Senhor coloque essa paz, que eu possa encontrar essa paz, porque todos nós precisamos em algum momento, mas ela está aí, ó. Coloca a mão no seu coração, faça esse ato profético, coloca essa mão no coração, declara assim, essa paz que eu preciso, que é a paz de Deus, está dentro do meu coração.
Você pode receber isso da parte de Deus? Você pode receber isso da parte de Deus? Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E é interessante que quando Paulo ele escreve para Filipenses, Paulo está preso e acorrentado, e está falando de paz. Hein, pastor? Olha que extraordinário isso. Paulo está preso, acorrentado, e está falando de paz, e está falando que ele tem paz. E ainda havia soldados que guardavam ele 24 horas. E um detalhe saindo fora aqui, vocês sabiam que os historiadores, a gente lendo, sabia que os soldados eles não queriam ficar perto de Paulo? Sabiam disso? Porque Paulo convertia a todos. Eles tinham medo de ficar perto de Paulo. Que Paulo falava do Evangelho, falava de Jesus, eles se convertiam. Então Paulo estava preso, acorrentado, vigiado por soldados durante 24 horas, e estava falando de paz. E ele falava de uma paz que excede todo entendimento. Então, da mesma forma, a paz de Deus nos guarda em duas áreas que geram preocupação. Foi o que eu falei: o coração, sentimentos incorretos, e a mente, pensamentos incorretos. Então, quando entregamos o nosso coração a Cristo e recebemos a salvação, temos a paz com Deus. Agora, isso não quer dizer que nós não passaremos mais por lutas, que a gente não vai ter mais medo, que a gente não vai ter mais insegurança. Mas essa paz, ela vem nos dar tranquilidade em meio à luta. Tranquilidade em meio à luta. E você se sente fortalecido. E aí, quando você se sente fortalecido e tem essa paz, aí sobra tempo para você ver. E aí você começa a ter discernimento de Deus. Aí você começa a ver a porta que o Senhor está abrindo. Você começa a ver e sentir e falar as palavras que Jesus quer que você fale. Por quê? Porque você tem paz no coração. Quando você tem paz no coração, não tem mais espaço para murmuração, angústia, medo. Então veja que quando Jesus encontra aqueles homens ali, Jesus aparece para eles tinham todo esse sentimento. E a primeira coisa que Jesus fala para eles: a paz seja com vocês. E eu posso declarar nessa manhã: a paz seja com vocês. Aleluia. Eu não sei qual luta que você enfrenta. Eu não sei qual é a situação que te traz dúvida, te traz medo, te traz insegurança. Mas uma coisa eu posso garantir para você: tem uma paz te esperando. Mas não é a paz que vai passar no dia seguinte, mas é a paz que é contínua, é permanente. Veja que interessante. Quando Jesus ele fala com aqueles discípulos no momento ali da ceia, e Jesus reúne aqueles discípulos. Veja que Jesus ele começa a falar do seu momento, que ele vai ser preso, que ele vai ser morto. Começa a falar de uma nova aliança. Veja que Jesus ele começa a preparar o espírito dos discípulos para as coisas que viriam. E Jesus fala: não tenham medo. E ele fala uma declaração que não só para aquele momento, e ele faz uma promessa antes que ele apareceria, que ele voltaria, e essa promessa no texto que nós lemos aqui, ela se cumpre porque Jesus aparece no meio deles. Mas Jesus também faz uma promessa também,
de que ele só não apareceria naquele momento, mas que um dia ele viria para buscar todos aqueles que crerem nele, para que nunca mais tivessem aflições e angústia. Mas o que eu quero que você entenda nessa manhã, e é um exercício para você nessa semana, mas busque essa paz que está aí dentro. Paulo, Filipenses, no versículo 6, ele deu o endereço, com oração, súplicas e ação de graças. Vocês entendem que a oração, ela move tudo? Vocês estão entendendo que a oração move tudo? Se nós queremos saída de alguma coisa, oração. Se nós queremos paz, oração. Nós queremos cura, oração. Por isso que a palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, mas a oração de um justo. Então veja que interessante. Quando nós chegamos em Lucas, capítulo 24, no versículo 50 em diante, finalizando aqui o texto, olha que interessante. Diz assim, Lucas capítulo 24, versículo 51. Depois que o Senhor libera a paz para aqueles homens, vejam que a postura deles começa a mudar. Quando Jesus encontra eles estavam inseguros, com medo, pensando que estavam vendo um fantasma, perdidos, trancados numa sala, não querendo sair dali. Aí a palavra diz que versículo 50, tendo-os levado até as proximidades de Betânia, veja que Jesus já tira eles de dentro daquela sala, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo louvando. Veja que aqueles homens que estavam naquela situação, olha agora, estando ele ainda abençoando, Jesus os deixou. Se eles estavam temerosos, assustados, como seria a situação deles agora quando Jesus vai embora e sobe aos céus? Eles deveriam entrar em pânico, porque eles já estavam assustados lá atrás quando Jesus aparece, e agora que Jesus vai embora, eles deviam entrar em pânico. Mas por que eles não entram em pânico? Porque a paz do Senhor já estava no coração deles. E agora eles começam a agir de uma maneira diferente. No versículo 52 diz assim: então eles o quê? Adoraram. Quando Jesus aparece a primeira vez, eles adoram o Senhor? Não, porque eles estavam sem paz. Agora que eles estavam com paz, eles começam a adorar ao Senhor. E aí o que acontece? Eles voltam para Jerusalém. A palavra não diz que eles voltaram para a sala que eles estavam. Então eu posso garantir aqui que o medo foi embora. O medo de ser perseguido, o medo de ser preso foi embora. Porque a palavra diz que eles voltam para Jerusalém. E porque o medo vai embora? Porque a paz do Senhor estava no coração deles. Eles reconheceram essa paz. E a palavra diz: com grande alegria. Por que essa alegria em meio à perseguição? Eles não estavam sendo perseguidos? Por que essa alegria agora? Porque eles encontraram a paz. Você está entendendo que a alegria vai voltar para você? Que o Senhor vai invadir a sua vida com essa paz de uma maneira extraordinária. Nada vai roubar a sua paz, nada vai roubar a sua alegria. Em nome de Jesus eu declaro isso sobre a sua vida.
você vai sentir essa paz vinda do Senhor. Aleluia. E você vai se alegrar. Veja que eles voltaram para Jerusalém, agora adorando, voltaram para um lugar onde eles iriam pregar a palavra do Senhor, e com grande alegria. Versículo 53: e permaneciam constantemente num quarto escuro, trancado nas portas, chorando com medo. É isso? É isso que a palavra diz? Com a paz no coração, com a paz de Deus no coração, e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Oh, aleluia, aleluia. Deixa fluir a adoração do seu coração aí, deixa fluir a adoração ao Senhor todos os dias, porque a paz do Senhor está aí no seu coração. Entenda isso. Quero que você entenda isso nesta manhã. O Senhor morreu na cruz para nos dar vida, e vida e abundância. E com essa vida que Ele nos dá, vem a paz também. Porque não nos deixou órfãos, Ele trouxe o Espírito Santo, que habita em nosso coração. Então não tem como dar errado. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, não tem como dar errado. A paz do Senhor habita no seu coração. Nós aprendemos aqui durante as aulas aqui, o que Jesus fez, e essa paz que Ele fez, Buda não pôde fazer, Hare Krishna não pôde fazer, Joseph Smith não pôde fazer, nenhum deles pôde fazer e dar a paz, nem Maria, nem Fátima, nem ninguém, nem Iemanjá, nenhum lugar pode. Somente Jesus tem essa paz, somente Jesus nos dá essa paz, e nós podemos falar isso com toda certeza, porque você não encontrará outra paz, senão em Cristo Jesus. Então é como se Jesus se apresentasse diante de nós, hoje aqui, e falasse: a paz está com vocês. E essa paz, ela é contínua, viu, Juscelino? Essa paz, ela é contínua, creia nisso. O Senhor não desampara e nunca vai desamparar cada um de nós. O Senhor sabe cada passo, cada segundo que nós damos. A porta, a vitória vem dEle. O Senhor sempre tem coisas melhores para nós, sempre. Então essa paz que eu estou falando aqui está invadindo o seu coração, e você não vai temer, você vai apenas buscar nele, glorificar o nome dEle. Você sabia que um ato de fidelidade ao Senhor é você agradecer antes de receber? Você já fez isso alguma vez? Você tem algo no seu coração e agradecer a Ele antes de você receber? Então descansa, e eu concluo essa palavra. Mateus 26, 29, já até coloquei alguma coisa. Jesus diz assim: eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. O Senhor nos fez uma promessa, e Ele vai cumprir essa promessa. Um dia nós sentiremos e viveremos algo que a gente poderia jamais imaginar. Que o que o Senhor tem guardado para nós é algo sobrenatural. Nós vivemos nessa terra apenas para uma coisa: glorificar o nome do Senhor e chegar aos céus. Então nada nesse mundo
que aconteça fora, nos nossos redor, vai tirar a sua paz. Você vai ter uma noite abençoada hoje. Você vai dormir em paz. Seu coração vai descansar no Senhor. Pense nisso. Não há outro lugar para você encontrar paz, somente em Cristo Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Você pode exaltar o nome dEle, glorificar o nome desse Senhor, que é soberano sobre todas as coisas. E o que Ele faz durante a sua passagem aqui na terra, mostrando para os discípulos, é lógico, Ele ensinou, Ele preparou os discípulos, mas Ele foi colocando paz. Se vocês fizerem isso, se vocês acreditarem, se vocês confiarem, vocês alcançarão essa paz. Então nesta manhã nós vamos nos assentar à mesa, e você vai respirar e descansar no Senhor, e você vai desfrutar desse momento da ceia, e você vai trazer à memória o momento do sacrifício de Jesus, e você vai celebrar, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. E ao ressuscitar, Ele chega para os discípulos e fala: a paz seja com vocês. Amém? Os irmãos podem vir. Vamos celebrar a ceia.